Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, vamos. Tá? Ok. É que eu estou usando um fone, eu não sei se o som tá bom. Então tá bom sim, Rubem. Ah, Boa ótimo. noite. Boa noite. Então, vamos lá, gente. Bem, hoje eu vou falar sobre um tema que tem um amigo meu, inclusive ele deve estar presente aqui, eu não estou vendo, mas ele sempre fala, Rubens, você podia falar sobre isso um dia, você podia falar. Tem anos que ele fica atrás de mim falando fala sobre isso. Alguns de vocês devem conhecer ele, é o Vitório. Ele deveria estar com a câmera aberta, sabe? Mas não sei se vai estar, mas enfim. Então, há anos ele vem para o Rubens, você devia te falar para o pessoal sobre o que é o espiritismo, o espiritualismo, que ele diz que até hoje ele confunde muito sobre tudo isso. E, na verdade, eu acho que todos nós, de alguma forma, confundimos um pouco tudo isso, essas definições. E essas definições não são, na verdade, para criar separações ou tentar dizer qual a religião ou a doutrina que você escolhe para seguir é melhor ou não do que a outra. A, a busca de uma definição, de um entendimento do que vem a ser o espiritismo, é importante para a gente saber o que está fazendo dentro da doutrina. Né? A gente se diz espírita, mas o que é ser espírita? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Mas o que é o espiritismo? Eu vejo muito aí fora as pessoas, a gente numa conversa informal, as pessoas dizem assim: ah, eu sou espírita. E aí eu conversando melhor com a pessoa, eu percebo que ela não é espírita. Inclusive, ela nem sabe o que é o espiritismo. Ela professa uma outra religião ou uma outra doutrina, como vocês queiram, e ela se diz espírita. Rubens, mas você não está sendo preconceituoso? O que, que tem a... Não, não é preconceito. É uma questão de saber o que, que você está falando, né? Você está sendo representante da doutrina espírita. Então é importante que você saiba o que vem a ser a doutrina espírita e as diferenças dela para outras doutrinas, que até se assemelham um pouco com a doutrina, em alguns pontos, mas tem vários outros pontos que nós vamos ver hoje que são muito diferentes, né? Então é importante a gente entender. O brasileiro, e eu acho isso muito bacana e fantástico, o brasileiro ele é muito eclético, ele tem uma capacidade de absorver tudo que é entendimento e conhecimento. Ele bebe em todas as fontes, é impressionante. Como bom brasileiro que somos, nós vamos nos identificando com tudo. E no final a gente se entende. Mas o problema é que muitas vezes, nessa mistura, nessa miscelânea que a gente faz de religiões, de doutrina, enfim, a gente mistura alguns conceitos, a gente mistura algumas coisas, e depois a gente acaba não entendendo muito bem aquilo que a gente está professando, aquilo que a gente está falando. Né? Então, é interessante hoje a gente pensar um pouco sobre isso, porque aí a gente hoje sai daqui, pelo menos se alguém perguntar para a gente na rua, a gente vai saber se colocar melhor, não, eu sou espírita. Aí, espírita, o que é espírita? Aí vocês vão saber melhor como, não, espírita é isso, tal, 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 né? Agora, eu também costumo brincar com pessoas assim, lógico que eu, na rua, não vou ficar falando que é espiritismo para os outros, que eu sou espírita, nem tento explicar. A primeira coisa clássica que se fala, quando eu falo na rua aí, no modo geral, oi, qual é a sua religião? Eu falo, sou espírita. Ah, você é kardecista, né? Falar que espírita é kardecista é uma redundância. Não é que esteja errado, mas é uma redundância. Agora, lógico que eu não vou parar no meio da rua para explicar, não é bem assim, não é kardecismo, é espírita, eu sou espírita, tal. E aí, quando a pessoa fala que eu sou kardecista, eu falo, ok, sou kardecista, porque eu entendo que para aquela pessoa que está falando isso, é o entendimento dela do que vem a ser espiritismo. Isso surgiu porque muita gente se diz espírita, professando outras religiões, ou outras doutrinas, ou outras filosofias, e se dizem espíritas. Então, muitas vezes, as pessoas que estão dentro da doutrina, para poder se diferenciar dos outros, né, para mostrar que segue a doutrina codificada por Allan Kardec, fala assim, eu sou kardecista. Ah, você é o kardecista, né? Então, dá essa diferença, e aí algumas pessoas, a partir daí,
imaginam o que você seja, porque talvez ele não saiba, mas ele imagina o que você seja, kardecista, né? Kardecista é aquele que, para muita gente, se veste branco, mas anda com o evangelho debaixo do braço, é aquele que senta numa mesa com toalha branca, enfim. Então, esse, para muita gente, esse é o kardecista, é o que lê, o que estuda, né? O que vai ver palestra e tal. De certa forma, está certo, mas não é só isso. A doutrina é muito mais que isso, tá certo? Então, antes de falar do espiritismo, vamos pensar um pouco sobre a questão do espiritualismo, que confunde muito. A gente poderia dizer que no mundo existem dois grandes grupos de pessoas. Eu até brinco assim, tem três, porque tem aqueles que são em cima do muro, não se dizem nenhum nem outro, mas na verdade são dois. Existem os materialistas, que são aqueles que não acreditam em nada além da matéria. Então, para eles, é a matéria. Acabou a matéria, acabou. Então, para eles, tudo ali está envolvido na matéria. Tudo bem? No orgânico e no inorgânico. Eles definem as coisas a partir daí. E existe um outro grupo de pessoas que a gente pode englobar como os espiritualistas. Os espiritualistas são todos aqueles, vejam bem, não é uma religião. Espiritualista é todo aquele que acredita em algo além da matéria. Então, ele acredita que exista alguma coisa além da matéria. Ou, se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar como vida além dessa vida que a gente conhece, essa vida material, né? Para os materialistas, a vida se resume à questão material. É um conjunto de órgãos, é um cérebro, há reações químicas, fisiológicas, né? E físicas que movimentam a vida. Então, o materialista ele se coloca dessa forma. E tem os espiritualistas que vão além. Não. Além desse funcionamento orgânico, existe algo além. Alguns vão chamar de espírito, outros de alma. E isso vai depender de que tipo de segmento ele pertence ou ele entende dentro do espiritualismo. O espiritualismo é como um grande guarda-chuva, eu poderia dizer assim, que abriga várias formas de entender o além da matéria, percebe? Então, eu poderia dizer para vocês que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Tá certo? Porque nós, enquanto espíritas, acreditamos em algo além da matéria. E temos nossa forma de ver, de entender, de interpretar essa vida além da matéria. O espiritismo tem todo um estudo, né? Todo um lado filosófico, científico, né? E moral nessa relação do ser com a matéria e com o espiritual. Tá certo? Agora, muitas pessoas podem ser espiritualistas e não concordarem, ou não seguirem, ou não terem o mesmo entendimento que a doutrina espírita coloca a respeito. E aí nós vamos colocar eu vou citar só algumas, porque tem inúmeras, né? Eu não vou ter a pretensão de falar todas aqui, que certamente eu não conheço e não saberia, minha memória ia me trair. Então, eu vou dizer algumas, assim, talvez as principais. Nós temos o quê? Nós temos o catolicismo, é espiritualista. Nós temos o protestantismo, ou, se vocês quiserem botar esses dois, nós botamos o cristianismo, que é espiritualista. Nós temos o islamismo, que é espiritualista. Nós temos o budismo, o hinduísmo. Nós temos a Umbanda, nós temos o Candomblé. Tudo isso pode-se chamar de religião, ou de doutrina, ou de filosofia, ou então, né, um entendimento sobre tudo aquilo que se refere ao do além do material, o espiritual. Então, todos esses são espiritualistas, mas cada um tem a sua forma de entender, de interpretar essa questão espiritual. Bom, a gente já vai entendendo melhor, então, o espiritismo aí, certo? Então, nós fazemos parte do grande grupo espiritualista.
né? Nós acreditamos em algo além da matéria. E isso é muito importante. Começa a ter a confusão, e principalmente no Brasil, por esse caldo cultural que a gente tem, essas misturas que nós temos, começa a se complicar aí o espiritismo. Porque no Brasil nós temos muitas religiões e nós temos muitos grupos, vamos dizer assim, doutrinários, grupos de religiosos de matriz africana, que tem a mescla com a questão africana e que tem misturado também outras religiões, inclusive o espiritismo. Acho que todo mundo já ouviu falar, eu sou do centro de mesa branca. Alguém já ouviu falar esse termo? Era muito falado. Eu não sei se hoje se fala tanto, mas antigamente se falava muito isso, né? Você é de mesa branca? Você é do centro de mesa branca, o centro de mesa? Isso eu, quando garoto, eu via muito centro de mesa, né? E o que vem a ser esse centro de mesa? O que é esse entendimento? Então, o espiritismo é um centro de mesa? Bom, nós temos uma mesa na casa espírita, é verdade. Geralmente, a maioria das casas espíritas tem uma grande mesa onde o palestrante fica junto a essa mesa proferindo a palestra, né? De um modo geral, é assim. Mas, quando se fala um centro de mesa, na verdade, é um centro, eu costumo chamar esses centros de centros ecléticos, ou seja, são grupos espiritualistas que agregam uma forma de se relacionar com o mundo espiritual, né? E de se utilizar a mediunidade de uma forma própria, de uma forma muito particular. Então, os centros de mesa eles podem variar entre eles em algumas particularidades pertencentes a determinado grupo. Então, a pessoa que pertence a um centro de mesa, normalmente, se vestem de branco. Eles, muitas vezes, adotam alguns tipos de rituais, alguns tipos de procedimentos naquela reunião, vamos dizer, chamar de reunião pública. Então, nesses centros de mesa, que muita gente se diz, confunde com o espiritismo, são aqueles que se reúnem, mas que muitas vezes adotam práticas, maneiras de entender e de se relacionar de várias religiões ou de várias filosofias ou doutrinas. Alguns centros de mesa, inclusive, utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai falar mais lá na frente. Alguns centros de mesa, inclusive, adotam alguns procedimentos que se usa dentro da casa espírita, por exemplo, dentro da doutrinação, numa sessão de desobsessão, que tem a casa espírita, né? Então, esses centros de mesa branca, eles são muito sui generis, muito particulares. Então, eles adotam a relação com a espiritualidade. Na maioria das vezes, eles usam a mediunidade, como nós espíritas usamos. Eles lidam com espíritos, fazem doutrinação, muitas vezes leem o Evangelho. Hoje, muitos deles até têm sessões de palestras, porque geralmente eles não têm, mas eles utilizam hoje de palestras para discutir sobre as questões espirituais. Então, muitas dessas casas, elas se utilizam muito de material espírita, de leitura, literatura espírita, mas agregam também, muitas vezes, rituais e procedimentos de outras religiões ou de outras doutrinas. Tudo bem? Você vê que o negócio é bem misturado. E você, quando vai num lugar desse, se você não frequenta uma casa espírita de fato, você não vai saber a diferença. Porque, no vulgo, os espíritas são aqueles que mexem com o espírito. Espírita é aquele que recebe os espíritos, né? Que faz a desobsessão, que bebe aquela tal água magnetizada, que dá um passe. Para as pessoas, o espiritismo basicamente é isso. As pessoas não entendem que a doutrina espírita carrega algo muito mais profundo e muito mais sério. E eu vou falar uma coisa que eu sempre bati, as pessoas que me conhecem, me ouvem, né? Há tanto tempo me ouvindo, sabe de uma coisa que eu sou repetitivo, que é autoconhecimento e a posterior reforma íntima. A base da doutrina, o objetivo da doutrina não é falar com o espírito.
não é psicografia, não é ficar tentando se comunicar com quem já partiu, não é esse o objetivo primordial da doutrina de espírito. É o autoconhecimento. E, se possível for, a reforma íntima em sequência. Mas a doutrina, esse material, esse manancial, esses livros todos, essas reflexões todas que a doutrina nos traz, servem como material, como arcabouço para nós construirmos, para estudos. Por isso, as casas espíritas possuem cursos periódicos para que as pessoas possam ler os livros em grupo e possam refletir, discutir a respeito. Isso vai formando o que a gente pode chamar de doutrina espírita. A doutrina tem um tripé, tem a filosofia enquanto pensamento e busca da verdade, o entendimento de quem somos, o que estamos fazendo aqui. Na filosofia, a gente busca um sentido para tudo isso que a gente está vivendo. O outro ponto da doutrina é a parte religiosa ou moral, onde nós estamos apoiados firmemente no Cristo, com a sua exemplificação moral, com seus ensinamentos que nós utilizamos no Evangelho segundo o Espiritismo, através das boas aventuranças. Então, o espírita se preocupa muito com a questão moral. E o terceiro ponto, que é o científico, na busca do entendimento da relação de nós encarnados com os espíritos, através da mediunidade, do processo que ocorre através da mediunidade, como se processa isso. Então, o espiritismo está em busca constante de entender esse processo, como ele se dá, de que forma, quais são os mecanismos, que energias estão ali dispostas. Há efeitos físicos? Não. Há química envolvida. Então, o espiritismo tem esse lado científico também. É bem verdade que aqui no Brasil o espiritismo ele foi por um lado muito mais moral, do lado moral, e eu diria também do filosófico. O científico ficou um pouco mais para trás, mas hoje em dia está muito mais badalado ao lado científico da doutrina espírita. Mas a doutrina, na verdade, ela se baseia nesse tripé: ciência, filosofia e moral ou religião. Para ser espírita, nós temos que ter esses três aspectos. Quando nós perdemos esses aspectos de vista, nós podemos estar nos afastando do que vem a ser a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita ela foi codificada por Allan Kardec, né? E como é a doutrina espírita? Como foi essa codificação? Como funciona, por exemplo, o Livro dos Espíritos? Perguntas de Kardec, pergunta de nós encarnados para a espiritualidade, que responde a essas perguntas através da mediunidade, ou seja, de alguns médiuns que, na época de Kardec, se prestaram a esse trabalho para a codificação kardeciana. Então, através da comunicação com os espíritos, com o uso da mediunidade, surgiu, então, sobre os cuidados e a organização de Allan Kardec. Eu não sei se eu falo o nome dele, porque eu não sei francês, eu tenho medo de falar errado. Mas se eu falar errado, vocês me desculpem e a Sara corrige. Tinha que empurrar para ela, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, eu não sei, mas é o nome dele francês. Tá? E aí teve o pseudônimo, né? Foi criado de Allan Kardec, porque o Hippolyte ele era um pedagogo, uma pessoa conhecida no meio científico, ele estava ligado ao magnetismo, né? Ao estudo do magnetismo, então ele não queria o nome dele influenciando na obra, então ele arrumou esse codinome, vamos dizer assim, pseudônimo, de Allan Kardec, que foi se saber depois que era um nome
que Hippolyte teve numa das suas encarnações junto aos druidas. Então, é Allan Kardec, esse nome veio de lá. Tudo bem? Só um pouquinho de história aí do início do Espiritismo, que é importante a gente também saber, né? Mas, repito, o cerne da questão é o que vem a ser espírito, o que vem a ser espírito. Em termos teóricos, em termos de entendimento do que é essa doutrina, nós estamos aqui falando. Mas o ser espírita vai além da questão teórica. Ser espírita, a gente tem que dar um passo além desse estudo teórico, que é fundamental, faz parte, precisa estar presente dentro da doutrina, porque é através desse estudo, desse material teórico, que nós vamos nos encontrando as bases para que possamos dar passos à frente no nosso autoconhecimento. Mas a doutrina ser espírita é uma postura diante da vida, é um entendimento diante da vida. É a nossa forma de interpretar o que nos chega através das nossas relações com o outro, que vai nos dizer se somos verdadeiramente espíritas ou não. E aí talvez fique uma questão que é: quem é o mais espírita? Aquele que sabe a doutrina de cabo a rabo, da pergunta 1, né? Até a última pergunta do Livro dos Espíritos, que conhece e já leu vários livros, que está dentro da doutrina, frequentando casa espírita, tomando passe, bebendo água magnetizada, ouvindo palestra há 30, 40, 50 anos, ou aquele que, apesar de não ter lido grandes literaturas da doutrina, mas frequenta uma casa espírita, toma seu passe, é verdade, toma sua aguinha magnetizada, porque tem fé e acredita nessas coisas, mas que principalmente leva para casa e para o seu convívio aquilo que ouve e aprende dentro da doutrina espírita. Quem será que realmente está sendo espírita? Esse que talvez não conheça em profundidade todos os postulados da doutrina, mas que, de fato, coloca na sua vida aquilo que já entendeu da doutrina, ou aquele que está na doutrina absorvendo o máximo de conteúdo teórico, mas que, na prática, deixa a desejar na sua vida de relação com o uso desse material aprendido dentro da doutrina espírita. É algo para a gente se questionar, né? Nada impede que você esteja há 40 ou 50 anos e esteja colocando na sua vida a doutrina. Maravilhoso. É alguém que, de fato, vivenciou a doutrina na sua realidade, na sua totalidade, na teoria e na prática. Mas é preciso que nós, espíritas, estejamos atentos constantemente ao que estamos fazendo com tudo isso que a doutrina nos oferece, através de palestras, através de livros, através de encontros, de cursos. O que fazemos com tudo isso que estamos aprendendo, conhecendo, tomando consciência. É preciso a gente estar constantemente avaliando para saber se estamos, de fato, colocando isso na nossa vida, na nossa conduta, na nossa forma de ser. Será que, de fato, somos representantes da doutrina espírita? Quando olhamos para o nosso papel na sociedade, quando nos olhamos nos relacionando com os outros dentro da sociedade, é algo para cada um levar para a semana para pensar, refletir e ver se, de fato, está colocando. Mas aqui não vai nenhum tipo de julgamento, de jeito nenhum. O que eu coloco e quero colocar para vocês, é o que eu coloco sempre para mim, é reflexão. É a reflexão que traz esse amadurecimento para a gente do que vem a ser espírita, o que é a doutrina e o que eu faço com ela. E aí, quando eu falei das outras religiões, quando eu falei de um centro de mesa, quando eu enumerei algumas religiões, em nenhum momento eu quis colocar que a doutrina é melhor ou pior que qualquer uma. A doutrina existe. É mais um caminho dos muitos caminhos que nos levam ao Pai. Não é fora da doutrina espírita que não há salvação. É fora do amor. É fora da caridade que não há salvação. Escolhendo o caminho que for que você escolha.
Se você estiver baseado no amor, se você estiver no caminho da caridade, você estará no caminho certo. Independente da religião que tiver ou da religião que não tiver. Você pode ser materialista, não tem problema nenhum. Se você viver o seu lado materialista com amor, com afeto, com respeito a si mesmo e ao próximo, ajudando a construir um mundo melhor, você também estará no caminho que leva ao Pai. Porque o caminho que leva ao Pai não é a religião, não é algum tipo de entendimento, é uma vivência, é algo vivo, dinâmico, tem vida. O que nos leva ao Pai é a ação. É a forma como nós estamos no mundo, a forma como nós entendemos o mundo, interpretamos o mundo e interagimos com o mundo. É que vai nos dizer, de fato, se estamos indo de encontro ao Pai. Eu gosto de colocar sempre essa questão do que não é preconceito, não é julgamento, porque eu já ouvi algumas vezes pessoas falarem assim, mas quando você fala dessa forma, você está separando a doutrina. Quer dizer que a doutrina é melhor, ela tem mais entendimento, mais isso, aquilo. Eu falei, de jeito nenhum. Eu conheço pessoas que não são espíritas, e não falo isso porque eu estou falando na palestra, não. Eu conheci pessoas muito bacanas, muito, assim, são melhores do que eu enquanto pessoas, têm uma postura de vida, interpretam a vida de uma forma tão mais amadurecida que eu. Não são espíritas. E confesso que eu nem sei se tem religião, eu não cheguei a questionar elas a respeito disso, porque eu me preocupei mais com o que elas tinham de conteúdo a me passar, e não queria saber se era católico, protestante, budista, umbandista, ou se não tinha religião. Não era importante. Importante era aquele contato que estava sendo feito e o que estava sendo passado para mim com aquela pessoa. Isso é o mais importante. Lembre-se de sermos espíritas. Para sermos espíritas, temos que diminuir em nós uma coisa chamada preconceito. É preciso olharmos para os outros com mais tolerância e respeito às diferenças, porque são as diferenças que nos fazem crescer, são as diferenças que nos mostram o caminho da verdade. Quando fechamos muito a visão diante só de um entendimento, estamos a um passo do erro, a um passo de fracassarmos no entendimento da verdade. Somente tendo a cabeça aberta, o coração aberto, para respeitarmos, ainda que muitas vezes não entendamos e muitas vezes nem aceitemos o ponto de vista de outras pessoas, mas estarmos receptivos a ouvir e a buscar entender a outra visão. É uma postura espírita, é uma postura daquele que entendeu o que é ser espírita. É a postura daquele que não passou anos numa casa espírita, tomando passe, ouvindo palestra e bebendo água magnetizada. Ele foi além da aparência e da superfície do que é uma casa espírita. Ele, de fato, começou a entender o que é ser espírita. Portanto, nós espíritas temos que estar abertos a todas as formas de entendimento que levam ao Pai, ainda que nós não concordemos com todos os postulados que possam eles nos colocar. Tenhamos os nossos próprios. Mas lembrando sempre que em nenhum momento nós somos donos da verdade. Nós somos, como eles, buscadores dessa verdade. Esse caminho é um caminho que não tem fim, gente. É um caminho que nós levaremos conosco até o túmulo. Acho que ninguém até hoje chegou a uma conclusão antes de partir. Levou muitas dúvidas consigo. E acredito que o espírita que entende o que é o espiritismo leve ao túmulo ainda muitas questões em aberto.
Esse entendeu o que é ser espírita. Ser espírita é estar aberto ao contato com o outro, à busca do entendimento, das reflexões e, certamente, de um crescimento e de um amadurecimento espiritual. Portanto, nós precisamos acolher todos aqueles que estão no caminho como nós, em busca da verdade. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez me procurou na casa espírita, são os causos, né? Eu não tenho tanto causo como Chico Xavier, mas eu tenho alguns causos. E aí, essa pessoa, uma vez, há muito conto isso, às vezes, lá nos encontros nossos de estudo, e a pessoa muito preocupada, porque a gente tinha falado de espiritismo, espiritualismo, as diferenças de Umbanda, Candomblé, que eu não entrei aqui com vocês, mas nos encontros, né, de estudo a gente entrou e tal. E aí falou, poxa, e ele, a pessoa já estava na doutrina há algum tempo, e ela estava preocupada porque ela ainda acendia a vela. Eu falei assim, você acha que tem problema eu acender minha velinha? Porque eu estou agora aqui dentro da doutrina, sou espírita, mas eu estou acendendo a velinha. Eu falei, não tem problema nenhum. Ele vinha da Umbanda, ele tinha um entendimento dele, ele estava ligado a alguns rituais, alguns procedimentos. Eu falei, continue acendendo a sua velinha. Ninguém vai poder dizer que você não é espírita porque acende vela. E eu pensei comigo, e eu também acendo de vez em quando. A questão não é acender a vela. A questão é o que está por trás da sua intenção com a vela. É o entendimento, né? Quando você se torna espírita, você tira aquele misticismo da vela, né? Tira todo aquele esoterismo que possa ter na vela e tenta entender de uma forma mais científica, um entendimento daquele motivo, daquele ritual que é acender a vela. Isso não tira o valor da vela. Ela tem o valor de concentrar a nossa visão, a nossa concentração. Em meditação se usa a vela, tem um tipo de meditação que a pessoa fica olhando a chama. Então, ela é um poderoso canal para a concentração do pensamento, da sua intenção. Então, você ali diante da vela, orando, você provavelmente entra numa canalização da oração muito mais forte, você está muito mais concentrado. Por que não acender a vela? Será que se eu acender a vela eu sou menos espírita? Não. O que vai é como eu estou diante daquela vela, o que eu entendo com aquela vela, o que eu entendo com o ritual, o que eu entendo com o que eu estou fazendo. Isso vai dizer muito mais do seu entendimento enquanto espírita. Portanto, se tem alguém aqui que acende vela, pode continuar acendendo vela, não tem problema. Acenda a sua vela e faça a sua prece, tá bom? Mas lembre-se o que você está fazendo com essa vela, tá bom? Gente, eu gosto de rezar com a figura de Jesus e de Nossa Senhora. Rubens, eu tenho a figura de Nossa Senhora em casa. Eu posso? Pode, deve. Te faz bem? Te traz segurança íntima? Continue com a imagem. Mas espírita, será que se alguém chegar lá em casa, ver a imagem de Nossa Senhora, eu tenho um altarzinho, eu boto as coisas. Qual é o problema disso? Isso mostra que você tem identificação, que provavelmente teve uma educação religiosa anterior, né? que te levou a essa ligação mais afetiva com a questão da imagem, com todo aquele ritual, não tem problema nenhum. Pode ir lá, junto à imagem, fazer sua prece. Se isso te abraça, se isso te aconchega, se isso te traz conforto íntimo, se isso te traz uma sensação de proteção maior, por que não? Sou espírita, eu não posso. Tem que ser ali, ortodoxo. Não posso fazer nada, senão deixo de ser espírita. Não lembro de ter ouvido isso em nenhum lugar. Não sei se Sara já leu isso em algum livro, mas eu não entendo dessa forma. O que o espiritismo pede é para que a gente tenha uma coisa chamada bom senso. Isso a gente tem que ter em tudo. Então, tudo que a gente for fazer, entender o porquê está fazendo. Isso é uma postura espírita, mas eu quero aquela tal fé raciocinada, que vocês já devem ter ouvido falar, está muito por trás disso. Eu quero entender. Isso não diminui a minha fé, isso não diminui o meu entendimento, eu só quero perceber o que eu estou fazendo. Então, podem fazer isso. O que acontece com o tempo é que a gente vai perdendo essa afinidade com determinados rituais, com determinadas ações que nós fazemos. Isso vai perdendo um pouco o sentido para a gente. Nós vamos
mudando a nossa relação com o espiritual. A nossa relação com Deus e a espiritualidade vai mudando. E a gente, em nenhum momento, desrespeita, mas entende. Busque entender, com uma postura sempre respeitosa com relação à espiritualidade. Isso é ser espírita. Ser espírita é ser um buscador, né? O espírita, ele tem um espírito, eu acho que de curiosidade, de aprender, de entender, de buscar, compreender mais sobre aquilo que entende tão pouco. Isso também é ser espírita. Eu espero, sinceramente, que é pouco tempo, eu queria falar um pouco mais, falar um pouco da Umbanda e tal, mas isso fica para um outro momento. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu entender um pouco melhor o que é ser espírita, e eu acho que isso é fundamental, né? Nós sabermos nos colocar na sociedade, no mundo, como espíritas que somos. E ser espírita, gente, não é ficar preso e fechado somente à leitura, ao estudo da doutrina espírita. Ser espírita é abrir o leque de informações, é estudar além, sem deixar de estudar o que a doutrina nos oferece sempre, balizando o nosso entendimento, mas buscando outras fontes para acrescentar, para colaborar com o nosso entendimento. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse entendimento do que vem a ser a doutrina espírita, né? Do que vem a ser o espiritualismo, o materialismo. Espero que tenha ficado melhor dentro de vocês essa questão, né? Isso a gente discute muito dentro dos estudos, né, Sara? É dentro dos grupos de estudo que vai se falar isso mais a fundo, que vai entrar em pormenores, enfim. Mas eu espero ter conseguido, em tão pouco tempo, ter abordado essa questão com vocês e que tenha sido válido para vocês. Eu sempre me preocupo, quando eu venho falar, de eu trazer algo que seja útil, que seja atual, no sentido do que a gente faz com isso, né? Do que a gente pode fazer com isso para a melhoria da nossa vida, gente, para a qualidade de vida, né? Como eu sempre me preocupo, nós espíritas não temos que ser perfeitos, senão vamos desligar tudo aqui e vamos embora. Espírita, ele tem que buscar viver na sua melhor forma. E essa nossa melhor forma subentende o erro e os equívocos no caminho. Senão nós seríamos perfeitos, e não somos. Entender e aceitar a nossa imperfeição é o primeiro passo rumo a essa perfeição que um dia chegará. Está longe, mas vai chegar. Convido a todos agora para o momento do passe virtual. Peço a todos que se acomodem da forma que vocês acharem mais confortável. Se quiserem, feche os olhos. Eu recomendo que feche, isso ajuda na concentração, no desligamento do que está à sua volta. Quem quiser abaixar a luz, pode baixar, diminuir. Faça um ambiente agradável para que vocês possam, junto com seus mentores espirituais, que já estão apostos ao lado de vocês, e os mentores espirituais da Aliança do Divino Pastor, receberem do plano espiritual, por merecimento de cada um de vocês e pela misericórdia divina, os fluidos estes que trarão certamente a saúde, o equilíbrio, não só físico, mas o equilíbrio perispiritual, espiritual, emocional e mental. Peço que prestem atenção na respiração de vocês, tentando esvaziar do pensamento de vocês qualquer preocupação ou atividade recente. Foquem na respiração. Apenas isso.
colocarem o ar para fora, joguem todas as tristezas e mágoas para fora, todos os rancores, toda a raiva. Eliminem todas as emoções e sentimentos negativos que só servem para pesar a nossa viagem. Quando soltarem o ar, aproveitem para perdoar aqueles que te ofenderam. Perdoem a si mesmos e peçam perdão àqueles que vocês acharem que tiverem magoado. Ao inspirar, imaginem esses fluidos que vocês já estão recebendo desde o início da espiritualidade, com a permissão divina, adentrarem todo o seu corpo, preenchendo todo o seu ser dessa energia maravilhosa que vos chega. Energia esta que enche a cada um de vocês de alegria, de paz, de amor, de esperança, fortalecendo em cada um de vocês a fé. Inspirem saúde. Inspirem paz. Inspirem amor. Espiritualidade amiga, nesse momento, ministro passe espiritual em cada um de vocês, atuando nas partes do seu corpo que mais necessitam de auxílio nesse momento. Todos os nossos chakras, centros de forças, plexos nervosos, são harmonizados e equilibrados por essa espiritualidade. A paz está envolvendo a todos vocês, preenchendo todas as células e moléculas de teu corpo. Tua alma, nesse momento, se encontra revigorada, equilibrada e harmonizada. E assim, Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Momento de reflexão, de estudo, de aprendizado. Momento, Pai, em que recebemos através do passe virtual o teu amor em forma de energia. Oh, Pai, temos a certeza e a convicção que essa energia nos chega e nos transforma para melhor. Nos traz a paz ao espírito, nos fortalece a vontade, nos preenche com teu amor e nos cura as enfermidades do corpo e da alma. Pai amoroso, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por nossas famílias, nossos amigos, e nos arriscamos a dizer, Pai, pelos nossos desafetos também. Cuida de todos nós, como tem cuidado até hoje, Senhor. Continua a nos proteger contra todo mal. Continua a nos inspirar, Pai, para encontrarmos o melhor caminho a seguir. Pai, sabemos que o Senhor está pronto sempre a nos perdoar pelas escolhas erradas, pelos equívocos cometidos. Certos desse teu amor infinito, te pedimos, Pai,
que esteja conosco ao longo de toda a semana, iluminando os nossos passos, para que possamos sempre sermos instrumentos do teu amor e da tua paz. Te pedimos a permissão, Pai, para encerrarmos a passe virtual e o encontro da noite de hoje. Graças a Deus.